500 anos atrás, os europeus iniciaram grandes navegações que foram marcadas pela destruição de diversos habitats, pela introdução de espécies exóticas e pela captura de animais para serem expostos em museus ou mantidos como animais de estimação. Essas invasões e os anos que se seguiram foram responsáveis pela extinção de várias espécies, principalmente de aves, que encantavam os colonizadores com suas cores vibrantes e cantos surpreendentes, além de terem um tamanho pequeno o suficiente para caberem em gaiolas. E nesse vídeo, vamos conhecer 5 aves que foram extintas nos últimos 500 anos. Número 1. O maçarico de bico fino. Essa ave foi declarada extinta bem recentemente, em novembro de 2024, mas ela já não era vista há quase 30 anos. Porque declarar se uma espécie foi realmente extinta é bem complicado, e os órgãos que definem isso são muito conservadores, já que declarar a extinção de uma espécie também significa parar com todos os esforços de conservação que existem atualmente para salvar esse animal. E isso se torna ainda mais complicado se a espécie tem uma ampla distribuição geográfica, como é o caso dessa ave. Descrito pela primeira vez pelo ornitólogo francês Louis Pierre, em 1817, o maçarico de bico fino habitava a Europa e o norte da África, migrando para a Ásia Central para se reproduzir. Ele media 40 centímetros, com uma envergadura de asas que podia chegar a 90 centímetros. A última vez que ele foi oficialmente observado foi em 23 de fevereiro de 1995, em Marrocos, mas as buscas pela espécie nunca pararam. O seu declínio já tinha sido discutido em 1912 e em 1940 a possibilidade de extinção já existia. Mas mesmo com todos esses alertas, só em 1988 essa ave foi vista como de alta preocupação para a conservação e classificada como ameaçada. E pasmem, foi só em 1996 que um plano para proteger a espécie foi criado, quando ela já estava à beira da extinção ou já provavelmente extinta. No site da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, o maçarico de bico fino ainda é classificado como criticamente ameaçado de extinção. Mas um estudo publicado recentemente na Revista Internacional de Ciência Aviária utilizou a estrutura de probabilidade da própria IUCN para avaliar se essa espécie já estava extinta ou se ainda existem chances dela ser encontrada. Essa estrutura tem 2 modelos principais de análise: os esforços de busca com base nos registros históricos e as ameaças enfrentadas pela espécie. E no caso do maçarico de bico fino, esses 2 fatores são bem preocupantes. Entre o final do século XIX e meados do século XX, as áreas alagadas da região foram drenadas para serem transformadas em espaços agrícolas, destruindo o habitat do maçarico. Essa ave era dócil e se alimentava acima da maré alta, o que fez com que ela se tornasse alvo dos caçadores entre as décadas de 70 e 80, quando suas peles eram vendidas para coleções de museus. O modelo utilizado no estudo mostrou que a probabilidade do maçarico de bico fino não existir mais é de 96%, o que já é suficiente para declarar essa ave como extinta de acordo com as próprias normas da IUCN. Número 2. A arara azul pequena. Também conhecida como arara azul claro, arara celeste, arara preta e arara una, a arara azul pequena era um parente próximo da arara azul grande e da arara azul de Lear. Ela habitava os rios do norte da Argentina, sul do Paraguai, nordeste do Uruguai e sul do Brasil. Com 70 centímetros de comprimento, ela tinha uma longa cauda e uma plumagem azul esverdeada. A arara azul pequena era encontrada em áreas de savana com poucas árvores, e provavelmente ela se alimentava dos frutos da palmeira Yaitai. Só que o avanço da agricultura e o desmatamento das palmeiras em seu habitat diminuíram drasticamente a sua população ainda no século XIX. O tamanho e a beleza das araras fizeram com que elas se tornassem alvo de caçadores e colecionadores, principalmente os filhotes, que eram capturados para serem mantidos como animais de estimação. Durante o século XX, tiveram poucos registros de avistamentos. Uma observação no Uruguai, em 1951, e relatos no Paraná, na década de 1960. A última arara azul pequena conhecida morreu no zoológico de Buenos Aires em 1936, mas há quem diga que essa ave, na verdade, era uma arara azul de Lear. Mesmo sendo considerada extinta, rumores de avistamentos e relatos locais fazem com que algumas pessoas ainda acreditem que essa ave possa estar por aí em algum lugar. Mas de acordo com a IUCN, a probabilidade de a espécie ainda estar estável com base em registros de pesquisa é de 0,4, enquanto a probabilidade de estar estável com base nas ameaças à espécie é de 0,1. Número 3. Dodô.
Esse é um dos, se não o mais famoso animal extinto. Ele era encontrado na Ilha Maurício, no Oceano Índico, e é conhecido por seus ossos, pinturas, relatos históricos e fragmentos. O dodô provavelmente se alimentava de sementes duras, frutas caídas, caracóis terrestres e até invertebrados marinhos. Ele pertencia à família Columbidae, o que faz dele a maior pomba conhecida. Ele foi documentado pela primeira vez em 1598, quando navegadores holandeses desembarcaram na ilha e encontraram uma ave com 1 metro de altura que não voava e não temia os humanos, fazendo dele uma presa fácil. Os marinheiros caçavam o dodô para se alimentar, mesmo eles dizendo que essa era uma carne difícil de mastigar. Além disso, a situação piorou muito com a introdução de animais exóticos que vinham embarcados nos navios europeus, como ratos, porcos, cabras e possivelmente até macacos, que passaram a se alimentar dos ovos do dodô, que eram postos diretamente no chão. Esses fatores, somados com a destruição de seu habitat, levaram ao declínio irreversível da espécie. O último relato conhecido de um dodô foi em 1662, por um marinheiro holandês. Número 4. Pica-pau bico de marfim. Sim, esse animal que inspirou o desenho do pica-pau foi declarado extinto em setembro de 2021 pelo Serviço de Pescas e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Essa espécie habitava Cuba e o sudeste dos Estados Unidos, em grandes áreas de florestas com bastante árvores antigas. Ele se alimentava principalmente das larvas que viviam na madeira em decomposição, e foi descrito pela primeira vez por Mark Catesby em 1731. O pica-pau bico de marfim era considerado o maior pica-pau dos Estados Unidos e o segundo maior da América do Norte. Ele media aproximadamente 50 centímetros de comprimento, com uma envergadura de asas de 80 centímetros e pesava 500 gramas. E os machos possuíam uma crista pontiaguda e vermelha. A espécie provavelmente recebeu sua sentença de extinção no início do século XX, quando as antigas florestas do sul dos Estados Unidos foram derrubadas em larga escala para abastecer a indústria madeireira. E como de costume, eles também eram frequentemente alvo dos caçadores e colecionadores. Ele foi oficialmente listado como uma espécie ameaçada em toda a sua área de distribuição em 11 de março de 1967. O último avistamento confiável foi em 1987, em Cuba, quando um ornitólogo disse ter visto o pica-pau na província de Honguin, mas sem nenhum registro fotográfico ou sonoro. Já nos Estados Unidos, o último avistamento aceito foi em 1944, na Louisiana. E pouco tempo depois, essa área também foi desmatada para a produção de madeira, praticamente selando o destino dessa população local. Em 2004, um suposto vídeo feito no Arkansas reacendeu a esperança de que a espécie ainda estava viva. Essa gravação motivou muitas buscas entre 2005 e 2009 para procurar esse animal que muitos já consideravam extinto, mas nenhum exemplar foi encontrado. E o vídeo no Arkansas foi analisado detalhadamente, e a conclusão foi que não era possível dizer se a ave filmada era realmente um pica-pau bico de marfim ou um pica-pau grande, uma espécie que ainda existe. A esperança de que esse animal ainda esteja vivo em áreas remotas persiste, mas a possibilidade de sua existência hoje é considerada extremamente improvável, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba. Número 5. Alca gigante. Assim como o maçarico de bico fino, a alca ou aral gigante era uma ave que habitava a região paleártica ocidental. E assim como o dodô, a sua população era restrita a ilhas, o que facilitou sua extinção. Essa espécie era extremamente comum, com centenas de milhares ou até milhões de indivíduos em sua área de distribuição. E ainda como os dodôs, as alcas também não podiam voar por conta do seu tamanho, que chegava a 85 centímetros, mas elas eram ótimas nadadoras e mergulhavam para se alimentar. As alcas já eram usadas como fonte de alimento pelos nativos americanos, mas com o início das grandes navegações, os europeus começaram a atracar seus navios nas ilhas de reprodução dessas aves e dizimaram milhares de indivíduos para atender à demanda alimentar dos colonizadores. Além disso, suas penas eram usadas como enchimento de travesseiros, sua gordura era aproveitada para a produção de óleo e seus ovos eram coletados por serem ricos em nutrientes. As populações mais próximas da Europa foram dizimadas por volta do século XVI. Até houve uma tentativa de proibir a caça,
mas ela continuou clandestinamente. Já no lado americano, próximo ali da Groenlândia, a caça se tornou abundante a partir do século XVIII. As aucas passaram de milhares de indivíduos para extremamente raras, uma verdadeira chacina. E a caça dos últimos indivíduos que sobraram foi o que levou a espécie à extinção. Colecionadores começaram a contratar caçadores para ir atrás dessas últimas aves para serem expostas em museus ou em suas próprias casas, já que ter um animal raro desse em casa era símbolo de poder e riqueza. Os últimos indivíduos conhecidos foram mortos na ilha Eldey, na Islândia, em 1844. 2 caçadores foram contratados para capturar um casal, os últimos exemplares conhecidos da espécie. Eles estrangularam as aves para evitar danos ao corpo. E de acordo com os relatos, esse casal estava protegendo um ninho com o último ovo de auca gigante, que foi acidentalmente pisoteado durante o massacre. De acordo com o relatório divulgado pela BirdLife International em 2018, uma em cada 8 aves está à beira da extinção, e 40% das espécies conhecidas enfrentam crescentes ameaças. E isso foi há 7 anos. E de lá pra cá, as coisas só pioraram. As extinções dessas espécies deixaram lições para serem aprendidas. A demora para agir foi o que trouxe esse triste fim à maioria desses animais. E a gente não pode mais correr esse risco. A hora de agir é agora, para que a gente evite que outros seres encontrem esse mesmo destino, inclusive nós, seres humanos. A educação e a conscientização são o caminho para que as pessoas entendam que também fazem parte da natureza. Então já compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E já deixa o like, se inscreve aí no canal pra gente bater a nossa meta dos nossos primeiros 1000 inscritos. E já comenta aqui embaixo quais outros animais extintos vocês querem que eu aborde aqui no canal.